Olá, estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas. Nossa saudação afetiva de um 2022 próspero, com paz, saúde, alegria. Nosso último programa foi já faz um tempo. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O nosso programa hoje, para refletir sobre o Evangelho do próximo domingo, amanhã, dia 9 de janeiro, vai fechar o ciclo natalino com o batismo de Jesus. Mas nós precisamos repensar um pouco. Após a celebração do Natal, a festa, nós tivemos a festa da Sagrada Família, demos continuidade no dia 31, a festa entrando no Ano Novo, o dia 1º, Dia Mundial da Paz, mas o dia 2, o domingo, nós não fomos ao ar, mas foi a celebração da festa da Epifania, que para nós, assim, de região, de povo, de cultura popular, festeja-se no dia 6 de janeiro, inclusive encerrando logo tudo, né? Aqueles enfeites, aquele movimento, mas a Epifania do Senhor, da manifestação do Senhor, quando nós temos a presença dos 3 reis magos, representando todas as nações, que trouxeram incenso, ouro e mirra, e que vieram visitar o menino Deus no presépio, lá na pobreza, mas na riqueza da alegria, que foram guiados, direcionados por uma estrela guia, mostrando que nós precisamos sentar os pés no chão, firmar a cabeça, erguer e continuar a nossa vida, a nossa luta. O domingo desse dia 9, que vai chegar a falarmos e refletirmos sobre o nosso batismo, mas primeiro o batismo de Jesus. E essa liturgia, ela vai apresentar para nós pontos assim bem importantes, que nós precisamos reconhecê-los, né? Porque quando falamos do batismo de Jesus, nós vamos lembrar João Batista, né? Vamos lembrar assim o paralelo da primeira leitura do profeta Isaías, no versículo 42, versículo de 1 a 4 e de 6 a 7, quando vai falar do misterioso servo, né, que foi escolhido por Deus, para quê? Foi enviado aos homens no sentido da justiça e da paz. A segunda leitura já vai narrar, através dos Atos dos Apóstolos, o batismo de Cornélio, né, feito, aí já Pedro já aceitou, e nós vamos compreendendo assim como é que se dá essa manifestação. O que era João antes e que Jesus veio para dar continuidade, né, à sua missão. O povo todo estava esperando. O povo estava querendo ser batizado. E batizado com o quê? Com a conversão, né? O perdão dos pecados. E eles perguntavam se João era realmente o Messias. E ele respondia, continuando o seu batismo e mostrando que depois dele viria um outro, não é? E que esse outro, ele não era digno nem de desatar as sandálias. E é bom a gente prestar atenção assim quando a gente vai falar dessa festa, desse tempo litúrgico de conclusão do Natal, que o Verbo eterno é Deus, fez-se morada entre nós. Ele se fez carne e habitou, fez-se carne e habitou no meio de nós. E é o Deus verdadeiro, é o homem verdadeiro. Momento de segmento de missão, de envio novamente de missão. Então, aqui o Deus vai assumir a condição humana
através de quem? Do seu filho. Ele apresenta o seu filho Jesus para nós no batismo. E esse batismo é que vai dar força, né, a nós na nossa caminhada também, no amor eterno. Mas nós precisamos observar o Santo Evangelho para ver assim, o que é mesmo que vem, que história é essa? Por que esse povo esperava, o que foi feito, o que foi dito? Não tem todo o momento aqui, porque vamos pensar em João Batista. João Batista, ainda no ventre materno, ele foi mergulhado no Espírito Santo quando ele pulou de alegria, quando estava com 6 meses no ventre materno, com a visita daquela que portava no seu seio, seu ventre materno, Jesus. Então ele ali já começa. Então, Jesus, quando vem em busca do batismo, um adulto já mais ou menos de 30 anos, vai procurar as águas do Jordão. E ele está ali no meio daquela multidão, no meio de nós, entre nós, e é um de nós. Ali a gente precisa ver. Então, fica assim, então ele é o homem mesmo. Nós vamos sabendo as histórias. É um tempo fortíssimo. O tempo do advento, preparação. Chega o período do Natal, o nascimento. Chega a encarnação do Verbo. Chega a manifestação do Senhor. E chega o batismo de Jesus, o início da missão. E no próximo domingo nós estaremos na comunidade com a celebração de milagres. Então, o Santo Evangelho é o Evangelho de Lucas, o capítulo 3, versículos de 15 a 16 e de 21 a 22. E diz assim, o Evangelho de Lucas, né? Como o povo estava à espera do Messias, todos se perguntavam em seus corações se João não seria o Messias. João respondeu a todos dizendo, eu batizo vocês com água, mas está chegando alguém mais forte do que eu. Não tenho o direito de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele batizará vocês com o Espírito Santo e fogo. Todo o povo fazia-se batizar e também Jesus foi batizado. Enquanto estava em oração, o céu abriu-se. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal como pomba e veio uma voz do céu que dizia, Tu és o meu filho, eu hoje gerei-te. Irmãos e irmãs, esta é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vamos indo aí por parte. O que é que temos a ver com a missão de Jesus, com o batismo? O povo esperava. O povo acotovelava-se, né, e dizia assim, você não é o Messias? E ele diz, não, eu batizo com água, mas virá um mais forte do que eu, que batizará com fogo do Espírito Santo, não foi assim? E ele tornou-se pequeno ali, olha a simplicidade e humildade de João Batista. Tornou-se pequeno e fez Jesus grande. Eu não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias. Quer dizer, de baixar. É um servo fidelíssimo, fiel que serve. Mas aí, qualquer um de nós naquele momento queria ser batizado, não é assim? Quando ele diz que não é digno de desatar as correias, né, das sandálias, das alpercatas, e então vai encontrar aí Deus com o seu Filho amado. E ele encontra-se onde? No meio de nós. O Espírito Santo e fogo, o batismo de Jesus que ele inicia. E ali o Filho Jesus separa o que é pai e o que é filho. O que é palha e o que é trigo. Vai separando.
Nós vamos lembrar como é a salvação, a sinalização do batismo e de tornar-se repleto do Espírito Santo, como João Batista já tinha sido no ventre da sua mãe. E o que vai acontecer? Para que João Batista tornasse-se profeta após 300 anos, o que ocorreu? Ele foi preso. E aí nós vamos lembrar de quem? De Herodes. A memória de Herodes qual é? Ele prende João, porque estava achando que ele falava demais, a mulher dele, a Herodíase, reclamava que ele não tinha nada que dizer aquilo, e Lucas vai falar do batismo de Jesus aqui, ele não diz, Jesus tinha sido batizado não, quando ele foi preso. Então, e é ele quem batiza Jesus, não é assim? E qual é o sinal? Quer dizer, esse sinal de tornar-se repleto do Espírito Santo é a perseguição. João Batista foi perseguido, foi preso, ele tornou-se profeta, não é, para depois transformando-se profeta para trazer o batismo, né, de Jesus. No santo batismo, nós vemos que nós recebemos a força de vencer a todos o que é as forças, a força do mal, a força da fofoca, do fuxico, da corrupção, da prepotência, do desamor, de todos os conflitos, porque o milagre operacionalizado aí é combater tudo isso com que arma? Com a força do Espírito Santo. Aí quando o Evangelho traz para nós assim, o batismo de Jesus foi acompanhado de 3 fatos. Os céus abriram-se. O que é o céu abriu? O fenômeno da natureza é o mundo que está acabando-se, é por isso que a gente chama às vezes de uma linguagem apocalíptica. Não, Deus encerrou o silêncio que estava. E ele também não encerrou quando João Batista nasceu, não encerrou o silêncio também da mudez do Zacarias, estamos lembrando? Mas aí diz assim, abriu-se o coração, ele não ficou mais calado, Deus abriu o coração e conversa com o povo, acolhe toda a humanidade e entrega o seu filho que se tornou um homem verdadeiro. É o verbo encarnado. Vamos estudando e vamos entendendo com as celebrações das santas missas amanhã, ou liturgia mesmo da palavra, nós vamos, celebração da palavra, vamos aprendendo mais. Outra coisa, quando diz esse momento de reconciliação, nós vamos lembrando. O Espírito Santo desceu sob forma de pomba. O que é que vai lembrar para nós a forma de pomba? Vamos lembrar que lá na criação teve um momento que chegou aquele dilúvio, não foi? Um mundo inundado de água. E quando, com vários dias já andando, a arca de Noé, chamado com os pássaros, uma pomba é solta também no mundo, né? E ela passou um período fora, quando ela volta, ela traz, está anunciando uma boa nova, ela traz um ramo de oliveira. Então, mostrando que terras à vista, né? Já tinha terra. Então, é esse sinal dessa presença da pomba. Aqui eu encontrei hoje também que pomba em hebraico quer dizer Jonas, e que Jonas ele foi engolido pelo mar, mas o mar não o venceu, ele venceu as forças do mar, eu vi. Então é vencer todas as forças também da morte. Pomba é um sinal de paz entre nós, né? Mas no sentido bíblico é um sinal de vitória das águas sobre a morte, que é lembrando aqui o tempo do dilúvio. E aí, quais foram as frases que foram ditas aqui, a gente anotando aqui, ainda diz assim, quando relembra o dilúvio, o céu estava fechado e a pomba com um raminho de oliveira foi o sinal de que a paz havia sido restabelecida. Alegria, vitória. Ouviu-se uma voz do céu, essa voz foi rasgada, né, com a presença do profeta. Este é o meu filho muito amado, né? Olha que coisa linda. Diz assim, que ao enviar o Espírito sobre Jesus,
que quando Deus volta a falar, é a Trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Jesus precisava receber o batismo? Não. Ele foi concebido sem pecado, não é? Jesus. Mas, e João até nem queria batizar Jesus, mas Jesus queria tornar-se batizado, porque ele veio em missão, entregue para salvar-nos, para salvar toda a humanidade, o povo. E ele ia salvar como? Seguindo a missão de João Batista. João Batista preso, então pronto. Agora, imergido também nas águas do Rio Jordão, desce o Espírito Santo, os céus abrem-se, o Espírito Santo desce e a voz ainda diz: este é o meu filho muito amado. Então é o batismo cristão nosso e nós precisamos compreender o que significa mesmo esse batismo para nós. Para Nicodemos era o quê? Só se salvará quem renascer. Ele queria até saber o que é esse renascer. Vai entrar no útero novamente, era reconciliação. Na ascensão ele diz assim: ide e batizai. E é São Paulo que afirma, né, já o apóstolo, pelo batismo fomos adotados como filhos. E o batismo para nós lava as manchas do pecado, né? Assim que nós fazemos nosso curso de formação, vamos tornar-nos membros do povo de Deus. Nós batizamos não na nossa fé, mas baseado na fé dos pais e dos padrinhos, que vão ser ali. E aí vamos também, a gente tem a toalha branca, hoje joga a água, né, como símbolo do mergulho, mergulhar nas águas mais profundas, recebe o óleo aqui no peito também, mostrando força, coragem, vamos vencer o mal. E esses são os gestos e as pessoas escolhidas por Deus. Então, para ser cristão, basta só receber o batismo? Não. A gente precisa participar, ouvir a palavra. Então, o batismo torna-nos cristãos. E o povo hoje é uma briga sem fim. Na hora que nasce já quer que batize, e aí a igreja coloca o momento que precisa uma preparação, uma formação, como é que nós somos, como é que está a nossa família, como é que são nossas ações. Tá? Quando diz, este é meu filho muito amado, eu sou apaixonada por esse trecho aí. Quer dizer, renovou-se a vida. Acredita em tudo o que ele disser. E nós vamos acreditar como? Seguindo a missão. Então, aqui Jesus tornou-se fiel na sua missão de ir e evangelizar a todos os povos, a todas as nações. Então, é assim, irmão, o evangelho desse domingo, que é o final do ciclo natalino agora, mas também é considerado o primeiro domingo do tempo comum, quando vai iniciar a vida pública de Jesus. Então, que Deus nos abençoe, que nós entendamos que o céu também abra-se para nós, que o Espírito Santo desça sobre cada um de nós, porque Ele é o Consolador, o Renovador. O Pai é o Criador, Jesus Cristo veio como pacificador, né, o Salvador, e o Espírito Santo vem como o alimentador da força, é aquele que impulsiona para a vida. Que tenhamos essa vitória sempre, superando os desafios, enfrentando sem complicação e sem confusões. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.